hoje a tia vai falar de amizade. Quem tem amigos aí? É bom a gente ter amigos, né? Você sabia que Jesus também, ele tinha uns amigos que ele gostava muito e ele visitava. Eu sei, né? Esse tempo a gente não pode estar visitando nossos amigos. Nós gostamos de abraçar, de estar junto, de brincar, dos amigos da escola, dos amigos da igreja. Hoje a gente não pode ir lá visitar, né? Mas vai chegar um tempo que a gente vai poder. E o que? Abraçar, brincar, vai chegar. Tenha um pouquinho de paciência. E Jesus? Jesus, ele visitava seus amigos. E ele estava caminhando. Mas ele tinha uns amigos que ele amava. E tudo que a tia está falando, lembra? A tia fala da Bíblia, a palavra de Deus, que está em Lucas 10, no 39. Jesus o que? Ele visitou. Sabe a casa de quem? Ele falou de quem ele visitou, criança. Sabe de quem ele visitou? A casa de Marta, Maria e quem? Aquele que morreu e depois ressuscitou. Lázaro. Jesus amava Lázaro. E ele foi para a casa deles. Lázaro ainda estava bem. Jesus foi lá com seus discípulos. Foi lá visitar. Maria ficou tão alegre com aquela visita. Mas Marta ficou. E agora? O que eu vou fazer? E agora? Marta ficou muito preocupada com os afazeres. Fazer as coisas. Marta ficou muito preocupada. Mas Maria não perdeu a oportunidade. Jesus está na minha casa. Olha que coisa boa. Meu amigo, Jesus está na minha casa. Eu não vou perder nada do que ele vai falar. E sabe o que Maria fez? Sabe o que Maria fez? Jesus sentou e Maria, sabe o que Maria fez? Maria sentou do ladinho de Jesus e ficou ouvindo tudo que Jesus estava falando. Tudo, ela não perdeu nada. Olha, como é bom. Como é bom ouvir Jesus falar tudo que ele é. Jesus falar tudo que ele pode fazer. Criança, como é bom ouvir Jesus. A gente tá falando às vezes muito, né? Às vezes a gente fica quietinho assim, ouvir só o que Jesus tem para falar pra gente. Mas criança, deixa eu falar agora pra vocês. Maria, ela escolheu a melhor parte. Mas Marta ficou agoniada, ficou querendo fazer as coisas. Não aproveitou que Jesus estava na casa dela. Criança, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Às vezes, vocês querem brincar muito. E agora? É a hora de você parar. Eu quero ser como Maria. Maria, ela parou. Ela não ficou fazendo outras coisas. Ela ficou ouvindo Jesus. Ela queria ouvir tudo que Jesus estava falando. E hoje? Será que hoje você está muito ocupado? Tenho muita coisa para fazer. Tenho tarefa para fazer. Tenho que brincar. E você não deu um tempo para Jesus. Um tempo.
erguerem contra nós, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Quando vier a intensa escuridão, não temerá o nosso coração. A esperança nasce como a luz. Deus é por nós, Ele é o vencedor. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Seus inimigos cairão, nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há, Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Seus inimigos cairão, nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há, Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Que a graça e a paz do Senhor Jesus possa estar agora dominando o seu coração e também o coração da sua família. Mais um culto de adoração e louvor a Deus. E eu quero agradecer você agora que está participando deste culto. Muito obrigado e que Deus te abençoe. Precisamos da bênção de Deus, da graça de Deus. Então agora, onde você estiver, vamos prestar atenção, vamos parar de se mexer. Pega a sua Bíblia, vamos ler a Bíblia, vamos meditar na palavra de Deus. Estamos aprendendo a respeito do tabernáculo. Êxodo capítulo 25. Êxodo capítulo 25 até o capítulo 40. Fala a respeito do tabernáculo que Deus mandou Moisés construir. Antes eu quero orar por você. Vamos orar? Quero orar pela sua família. Feche os seus olhos e vamos orar. Senhor Deus e Pai,
Agora, em nome do Senhor Jesus, pelo poder do sangue do Senhor Jesus, para a glória do nome do Senhor Jesus, fala conosco agora, pelo poder do Espírito Santo, revela-nos a tua palavra. A tua palavra é poderosa, graciosa e maravilhosa. Fala conosco agora, que a tua palavra possa produzir salvação, santificação, libertação e milagres. Em nome do Senhor Jesus, Pai, com gratidão e louvor nós oramos. Amém e amém. Então, abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 25. Estamos aprendendo a respeito do tabernáculo. Tabernáculo significa morada. A morada de Deus com os homens. No capítulo 25, no verso 8, Deus falou para Moisés: e me farão um tabernáculo e habitarei no meio deles. Qual que é o propósito do tabernáculo? Qual que é o propósito? É para que Deus pudesse habitar no meio deles. O objetivo do tabernáculo, o objetivo era que Deus habitasse com o seu povo na caminhada pelo deserto durante 40 anos. Agora, por que Deus mandou Moisés construir o tabernáculo? No capítulo 19 aqui de Êxodo, se voltarmos aqui algumas páginas, Deus falou com Moisés no Monte Sinai. Quando saíram do Egito, aí chegaram no Monte Sinai. Me parece que 3 meses depois chegaram no Monte Sinai. E no Monte Sinai, Deus falou com Moisés. Deus mandou Moisés subir no Monte Sinai. E Deus mandou que Moisés santificasse todo o arraial de Deus, porque Deus falaria com Moisés, Deus falaria com o povo no Monte Sinai. E é interessante notarmos que no Monte Sinai, em Êxodo aqui capítulo 19, a Bíblia nos diz que somente Moisés subiria na presença de Deus, no lugar mais santo na presença de Deus. E alguns líderes levitas ficariam um pouco antes, no meio do monte. E o povo ficaria ao pé do monte. Então veja que interessante. No Monte Sinai, o povo ficaria ao pé do monte. Alguns levitas, líderes sacerdotes, subiriam até o meio do monte, podemos assim dizer, e Moisés subiria na presença de Deus no topo do Monte Sinai. É exatamente o retrato do tabernáculo. O que é o tabernáculo? O tabernáculo tem o átrio onde o povo ficaria, e depois o tabernáculo teria o lugar santo, onde os sacerdotes trabalhariam, adorariam a Deus, e tem também o lugar, o Santo dos Santos, onde o sacerdote entraria uma vez por ano. Então Deus mandou Moisés fazer o tabernáculo num retrato do Monte Sinai. Olha que detalhe interessante para aprendermos. Agora, o objetivo do tabernáculo era para que Deus habitasse com o seu povo. O Monte Sinai ficaria para trás. E Deus continuaria caminhando com o povo. Aí é por isso que Deus mandou construir o tabernáculo. Meu irmão, minha irmã, Deus deseja estar conosco. Em Isaías, no capítulo 7, no verso 14, na revelação do profeta Isaías, ele disse que o nome do Senhor Jesus seria Emanuel, que significa Deus conosco.
Depois Mateus, no capítulo 1, no verso 23, ele citou Isaías 7,14, e o seu nome será Emanuel, que significa Deus conosco. Depois João capítulo 1, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Habitou entre nós, esse verbo é o Senhor Jesus. Hoje o nosso tabernáculo, na bendita pessoa do Senhor Jesus, habita conosco. Hoje o nosso corpo é morada do Espírito Santo. 1 Coríntios, capítulo 6, verso 19, verso 20, o nosso corpo, o seu corpo é morada de Deus. Deus veio morar conosco. Olha que privilégio. Meu irmão, minha irmã, nós somos filhos de Deus. Somos criados à imagem e semelhança de Deus, e Deus habita conosco, Deus caminha conosco. Privilégio, na bendita pessoa do Senhor Jesus. Então, antes de entrar no átrio, no tabernáculo, olha, antes de entrar no átrio tem a porta. O tabernáculo tinha 3 portas principais. A primeira porta, medindo 10 metros de comprimento por 2,5 metros de altura, a primeira porta do tabernáculo, feita de cortinas, de tecidos, de peles. E depois tinha a segunda porta que separava, a cortina separava o átrio do lugar santo. Depois a outra porta para adentrar-se no Santo dos Santos. Então tinha 3 portas principais. Aí nós lembramos lá de João capítulo 10. João capítulo 10, verso 7, verso 9, o Senhor Jesus, ele diz: eu sou a porta. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Eu sou a porta. Esta porta do tabernáculo já estava apontando para Jesus, que é a porta da salvação. Para que os israelitas entrassem no tabernáculo eles tinham que entrar pela porta. Para chegar, para o sacerdote chegar no Santo dos Santos, ele teria que passar por 3 portas, até chegar na presença de Deus. Agora, João capítulo 14, verso 6, o Senhor Jesus diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Ninguém vai chegar no Santo dos Santos, senão por Jesus. Olha que analogia gloriosa, maravilhosa. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Aí no capítulo 10, no verso 7, no verso 9, o Senhor Jesus diz: eu sou a porta. E se alguém entrar por esta porta, vai encontrar salvação, vai chegar até o Santo dos Santos, vai chegar na presença de Deus. 1 Pedro capítulo 2, verso 9, hoje a Bíblia nos diz que nós somos sacerdotes, o povo escolhido de Deus, a nação santa, para estarmos na presença de Deus. Mateus capítulo 27, no sacrifício de Jesus na cruz, a Bíblia nos diz que o véu foi rasgado de alto a baixo, para que você e eu, para que possamos entrar na presença de Deus. Eu sou a porta. Eu quero até abrir um parênteses e perguntar para você, se você consegue viver sem porta. Olha que interessante. Porta faz parte do nosso viver. Eu tenho certeza que você hoje já entrou por várias portas, já saiu por várias portas. Eu tenho certeza que neste dia, durante a sua vida, olha, portas fazem parte da nossa vida. Suponhamos que você decida a viver sem portas. Olha, eu não quero saber de
portas na minha vida. Eu vou viver, né, ao ar livre. Eu não quero saber de porta. Não vou entrar em porta nenhuma. Não quero saber de porta. Alguém poderia até pensar assim. Mas depois a Bíblia nos diz que tem a porta do céu e tem a porta do inferno. Então você não consegue, em hipótese nenhuma, ter portas na sua vida. Não, você não consegue. Se você resolver viver ao ar livre, depois você vai ter que entrar pela porta do céu ou pela porta do inferno. É a última porta. A última porta. Eu do fundo do meu coração, eu quero que você entre pela porta do céu. Eu quero, olha, do fundo do meu coração. Eu estou aqui ministrando ao seu coração para que você tenha o privilégio de entrar pela porta do céu. Estar com Jesus por toda a eternidade. Eu sou a porta. João capítulo 10, verso 7, verso 9. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Meu irmão, minha irmã, para você entrar no tabernáculo, para você chegar no átrio, você tem que entrar primeiro pela porta. Aí depois que você entra pela porta, eu quero chamar a sua atenção aqui para o altar do holocausto. O povo entrava pela porta e diante do altar do holocausto estavam ali os sacerdotes. Estavam ali os sacerdotes. Capítulo 27 de Êxodo. E farás também de madeira de cetim, 5 côvados de comprimento, 5 côvados de largura e 3 côvados de altura. Este altar de holocausto, ele tinha 2,5 metros de largura, 2,5 metros de comprimento e 1,5 metro de altura. E para que este altar de holocausto? Para quê? O próprio nome já diz, holocausto. É onde os animais eram sacrificados. O que acontecia neste altar? Neste altar de holocausto? O povo entrava pela porta e chegava no átrio, diante do altar, e levavam ali animais. Levavam ali uma ovelha, levavam ali um bezerro. Aqueles que não tinham muitas condições, levavam uma ave, uma pomba, para fazer o sacrifício de sangue sobre o altar. Sobre o altar. O povo confessava o seu pecado, olha, o povo confessava o seu pecado para o sacerdote, e o sacerdote pegava ali aquela ovelha, aquele bode, aquele bezerro, e o degolava, e o sacrificava, e os pecados da pessoa que estava confessando eram transferidos para aquele animal. Eram transferidos para aquele animal. Este é o motivo do altar do holocausto. Deus estava presente ali no tabernáculo e o povo precisava passar pelo processo de perdão, de arrependimento. Então entravam pela porta, chegavam diante do altar do holocausto e ali confessavam os seus pecados. Ali um animal era sacrificado. No capítulo 29 aqui, no capítulo 29 de Êxodo, fala do sacrifício dos animais. Fala do sacrifício, fala aqui do sangue. Fala do sangue. E fará chegar o novilho diante da tenda da congregação, verso 10, capítulo 29. E Arão, seus filhos, porão a mão sobre a cabeça do novilho, do bezerro, e degolarás o novilho perante o Senhor à porta da tenda da congregação. O novilho, o bezerro era sacrificado. Era sacrificado. E o povo confessava o seu pecado.
O povo confessava o seu pecado. E ali os sacerdotes faziam ali uma oração de arrependimento e os pecados eram transferidos para aquele animal que estava sendo degolado. Para aquele animal que estava sendo degolado. Então este altar de holocausto era muito importante para chegar no lugar santo. Para chegar depois no Santo dos Santos, teriam que passar primeiro pela porta e depois pelo altar do holocausto. Teriam que passar. Teriam que passar. Era um processo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Isaías capítulo 53. Abra sua Bíblia aí, Isaías capítulo 53. Vamos ver a revelação que o profeta Isaías teve a respeito de Jesus. Este altar de holocausto, esse sacrifício de animais, já estava apontando para o Senhor Jesus. Preste atenção, já estava apontando para o Senhor Jesus. Esta ovelha sacrificada, este cordeiro sacrificado, estava apontando para o Senhor Jesus. No Evangelho de João, no capítulo 1, verso 29. João Batista, quando viu Jesus, ele disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João estava lembrando lá de Isaías capítulo 53, verso 4. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca, e como um cordeiro, olha, verso 7, como um cordeiro foi levado ao matadouro, como ovelha muda, perante os seus tosquiadores, ele não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro. É o altar do holocausto de Êxodo capítulo 27. Ele tomou sobre si as nossas dores, enfermidades, pecados e iniquidades. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Meu irmão, minha irmã, para você chegar no céu, você tem que passar pela cruz, pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Temos que passar pela cruz. Temos que reivindicar sobre nós o poder do sangue do Cordeiro. Este sangue que nos purifica de todo pecado. 1 João capítulo 1, versos 7, 8, 9. Ele nos purifica de todo pecado pelo poder do seu sangue. Pelo poder do seu sangue, nós fomos comprados. Apocalipse capítulo 1, verso 5. Nós somos comprados, literalmente, pelo poder do sangue do Cordeiro. Apocalipse capítulo 1, verso 5. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Olha que coisa gloriosa. Pelo poder do seu sangue, ele lavou-nos dos nossos pecados. E hoje nós temos livre acesso ao Santo dos Santos. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim.
E eu quero chamar a sua atenção para algo glorioso aqui também, em Êxodo capítulo 25. Êxodo capítulo 25. Eu quero chamar a sua atenção, capítulo 27, para uma verdade gloriosa. Você sabe que o tabernáculo, um dos materiais mais importantes do tabernáculo é a madeira de acácia. Você lembra? Falamos sobre a madeira da acácia. Falamos também sobre o ouro do tabernáculo. Falamos também já sobre a prata do tabernáculo e o bronze do tabernáculo. Olha, o ouro, prata e bronze eram materiais que estavam presentes no tabernáculo. Cada material desse tem um significado glorioso. Se você vê o vídeo anterior que eu falo sobre o ouro, você vai ver da importância do ouro no tabernáculo. Agora veja aqui no capítulo 27, a importância do cobre, do bronze. A Bíblia fala cobre, fala bronze, fala latão. Então o bronze aqui, o cobre, e o verso 3, todos os seus utensílios farás de bronze, e cobrirás de bronze. Verso 6, cobrirás de cobre, de bronze. As tábuas aqui deste tabernáculo, deste altar de holocausto, era envolvido no bronze, coberto pelo cobre, o cobre reluzente. Agora, o que significa este bronze? O que significa este cobre? É o juízo de Deus, o julgamento de Deus. Quando chegavam ali diante do altar do holocausto, que era revestido de bronze, eles estavam diante do juízo de Deus. Estavam diante do juízo de Deus. Estavam diante do julgamento de Deus. A Bíblia toda mostra que o Senhor Jesus, Ele é hoje o nosso advogado, e depois Ele será o nosso juiz. Daniel capítulo 7, verso 9, verso 10, Daniel viu Jesus como juiz. Viu Jesus como juiz. Daniel capítulo 7, abra sua Bíblia. Abra sua Bíblia e vamos conferir. Daniel capítulo 7, verso 9. Verso 9 e 10. Daniel capítulo 7. Vamos ver a visão que Daniel teve da bendita pessoa do Senhor Jesus. Verso 9. E eu continuei olhando até que foram postos uns tronos. E um ancião de dias se assentou e a sua veste era branca como a neve. E os cabelos da sua cabeça como a limpa lã, e o seu trono chamas de fogo, e as rodas dele fogo ardente. E um rio de fogo manava e saía diante do trono, diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões estavam diante dele. Assentou-se o juízo, e abriram-se os livros. Meu irmão, minha irmã, você não tem como escapar do juízo de Deus. Você não tem como escapar do julgamento de Deus. Um dia todos nós seremos julgados por Deus. Um dia todos nós, você e eu, estaremos diante do juízo de Deus. A visão que Daniel teve no capítulo 7, no verso 9 e 10. Agora, quando olhamos para o livro de Daniel, podemos olhar também para o Apocalipse. João teve a mesma visão. Apocalipse capítulo 1, as mesmas características que Daniel teve do Senhor Jesus, João também teve. João também teve. E virei-me para ver quem falava comigo, verso 12, Apocalipse capítulo 1.
E virando-me, vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao filho do homem, que Daniel viu, vestido até os pés de uma veste comprida, e cingida pelo peito com um cinto de ouro, e a sua cabeça e os seus cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os seus olhos como chamas de fogo. E os seus pés semelhante ao bronze, reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como voz de muitas águas. Agora preste atenção, os seus pés semelhante ao latão, ao bronze polido, reluzente. Êxodo capítulo 27, o altar do holocausto era revestido de bronze. Olha o bronze aqui na bendita pessoa do Senhor Jesus, significando julgamento, juízo. Um dia você e eu, todos nós, seremos julgados pelo Senhor Jesus. Apocalipse capítulo 20. A mesma visão que Daniel teve lá no capítulo 7. No capítulo 7, olha, capítulo 20. Capítulo 20 de Apocalipse, a partir do verso 11. Preste atenção. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. Daniel capítulo 7, verso 9 e 10, abriram-se os livros. Meu irmão, minha irmã, tudo que você faz, tudo que nós fazemos, está escrito nos livros, está escrito. O seu nome tem que estar escrito no livro da vida. No livro da vida. Agora o seu nome tem que também estar escrito no livro das obras. O que você tem feito? Um dia nós seremos julgados por aquilo que nós temos feito. E abriram-se os livros, e abriu outro livro que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Ah, pastor, eu sou salvo pela graça, não sou salvo pelas obras. É óbvio. Efésios capítulo 2, verso 8. Somos salvos pela graça. Agora Efésios capítulo 2, verso 9, podemos até voltar aqui em Efésios capítulo 2, olha que interessante, Efésios capítulo 2, verso 8, o que diz? Porque sois salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie, não vem de obras. Agora o verso 10, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Não pense você que, eu sou salvo pela graça e tudo bem. Não, tudo bem não, olha. As obras evidenciam a graça. As obras evidenciam a sua salvação. É impossível alguém dizer que é salvo pela graça de Deus, pelo amor de Deus revelado em Cristo Jesus, e ter uma vida inativa, uma vida passiva, que não faz nada, que não produz nada. É impossível. Então a graça de Deus é sobre a sua vida. A salvação de Deus revelada em Cristo Jesus é sobre as nossas vidas, mas precisamos evidenciá-la também pelas obras. É óbvio. Eu tenho que ser um cristão produtivo para o reino de Deus.
Eu tenho que colocar a minha vida à disposição do reino de Deus, aquilo que eu sou, aquilo que eu tenho, aquilo que eu faço para o reino de Deus, para a glória de Deus. E foram abertos os livros, o livro da vida e o livro das obras. Apocalipse capítulo 20, a partir do verso 12 e 13. Porque fomos feitura de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Efésios capítulo 2, verso 10. Agora, Tiago capítulo 2. Tiago tem uma palavra interessante aqui. No capítulo 2, a partir do verso 14, olha, preste atenção. Meus irmãos, o que aproveita se alguém disser que tem fé e não tem obras? Porventura a fé poderá salvá-lo? Se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e alguns de vós lhe disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Olha, Tiago, ele é incisivo na sua mensagem. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. Mas alguém dirá, tu tens a fé e eu tenho as obras? Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Você crê em Deus? Crês que há um só Deus? Fazei bem. Verso 19. Os demônios também creem e estremecem. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem obras é morta? Porventura Abraão, o nosso pai, não foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada, a fé foi evidenciada pelas obras. E cumpriu-se a escritura que diz, e creu Abraão em Deus, e isto lhe foi imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Amigo de Deus. Olha, o exemplo de Abraão. Os historiadores dizem, não está escrito lá em Gênesis, mas dizem que Abraão tinha uma tenda no deserto específica para atender os peregrinos do deserto, os nômades do deserto. Eles sabiam que na tenda ali de Abraão, no seu acampamento, tinha uma tenda ali que tinha uma cama confortável, tinha uma água fresca, tinha alimento com abundância. Abraão fazia isso. Ele tinha uma tenda de boas obras. Olha que glorioso. Por isso foi chamado amigo de Deus. Vede então, verso 24, Tiago capítulo 2, que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Então preste atenção, o julgamento de Deus virá sobre as nossas vidas. O julgamento de Deus virá. O julgamento de Deus virá. Vão abrir-se os livros. Daniel capítulo 7, verso 9 e 10. Apocalipse capítulo 20, verso 12, 13, 14. Vão abrir-se os livros. Vai abrir o livro da vida e o livro das obras. E o seu nome tem que estar no livro da vida e no livro das obras, para honra, glória e louvor do nome do Senhor Jesus. Então, para entrar no
no tabernáculo tinha a porta. Lembra? A porta. Jesus, ele é o quê? A porta. Eu sou a porta. João capítulo 10, verso 7 e verso 9. Eu sou a porta. Lembrou? Êxodo capítulo 27, Jesus é a porta. Depois que passa pela porta tem o altar do holocausto, onde os animais eram sacrificados. E os seus pecados eram perdoados, confessados e perdoados. Pecado confessado é pecado perdoado. Quem João viu no capítulo 1, no verso 29 do seu livro? Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que o apóstolo João, agora o apóstolo João, Apocalipse capítulo 1, no verso 5, ele viu que o sangue de Jesus nos perdoa dos nossos pecados. Você tem que entrar pela porta e tem que passar pelo altar do holocausto para você ser salvo, para você chegar no Santo dos Santos. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Palavras do Senhor Jesus. Feche os seus olhos e vamos orar. Eu quero orar por você. Confesse agora o seu pecado. Entre agora pela porta. Apresente-se agora diante do altar de holocausto. Clame pelo sangue do Senhor Jesus. Clame agora pelo sangue do Senhor Jesus. Receba agora o seu perdão. E chegue agora, entre agora no lugar santo, entre agora no Santo dos Santos, na presença de Deus, e na presença de Deus você vai encontrar um juízo, um julgamento reto, um julgamento que vai produzir salvação, libertação e milagres na sua vida. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, agora em nome do Senhor Jesus, pelo poder do sangue do Senhor Jesus, nós entramos agora pela porta. Jesus amado, Tu és a porta. João capítulo 10, verso 7, verso 9. Tu és a porta. Chegamos agora diante do altar do holocausto. Clamamos agora pelo poder do Teu sangue. Pelo poder do Teu sangue, Jesus, perdoa-nos agora. Perdoa-nos agora. Confessamos agora os nossos pecados. Perdoa-nos agora. Cura-nos agora. Liberta-nos agora. E opera milagres agora, Pai, em cada coração, pelo poder do nome, pelo poder do sangue do Senhor Jesus, Pai, para a glória do Teu nome, nós oramos. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Muito obrigado pela sua atenção.